Havendo o número legal, declaro aberta a nossa sessão híbrida de 11 de dezembro de 2024. Registrando inicialmente as boas-vindas aos desembargadores Cláudio Santos e desembargadora Sandra Lali, que retornam após gozo de período de férias. Desembargador João Rebouças e desembargador Saraiva comunicaram que se farão presente apenas na parte administrativa, conforme previsão do regimento interno no artigo 72. Vamos à nossa pauta judicial. O primeiro, pela ordem, que é o mandado de segurança 080996330, NDE impetrante, Fundo de Investimento de Direito Creditório não padronizados ativos judiciais. O advogado Dr. João Vitor Guimarães Teixeira tem como impetrado o juiz auxiliar coordenador da divisão de precatórios do nosso tribunal. Há uma inscrição para sustentação da doutora Gabriela Gonçalves Martins Freitas e eu passo a presidência ao desembargador Glauber em razão de tratar-se de mandado de segurança contra o juiz auxiliar da presidência. Assumo a presidência com muita honra. Processo em mesa. Sim, presidente. Então, a advogada apresenta por videoconferência virtual. Então, tem a palavra, Sua Excelência, pelo tempo regimental. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o presidente dessa sessão, o senhor Glauber. Também cumprimento o relator Ibanez Monteiro e, em sua pessoa, estendo os cumprimentos a todos os demais presentes. O objeto deste mandado de segurança é bastante simples, bastante objetivo. Nós estamos discutindo aqui uma limitação presente no edital 3 de 2024, edital que convoca beneficiários de precatórios para acordos direto com o Estado do Rio Grande do Norte. E esse edital traz a previsão de que somente será admitido acordo direto sobre a totalidade do valor do precatório, inclusive os honorários contratuais. Portanto, o edital obriga que ou bem se tenha titularidade da integralidade do precatório principal e honorários eventualmente destacados, como também tenha aí a cessão, né, de ambos os valores ou uma participação conjunta do credor do principal e do credor dos honorários contratuais destacados. Essa previsão, essa limitação, ela não encontra guarida nem na Lei 10.117 de 2017, que é a lei do Estado que rege a possibilidade de abertura do acordo direto pelo ente, e também não encontra guarida na Resolução 17 de 2021, que dispõe sobre a gestão e operacionalização das requisições de pagamento deste tribunal. Nessas duas normas que eu mencionei agora, não há nenhuma limitação de participação que obrigue a totalidade do crédito, considerando inclusive os honorários contratuais. O que se tem sim é a obrigatoriedade de ser o beneficiário integral daquela parcela, isoladamente considerada. Essa a disposição, inclusive, que se tem na Resolução 303 do CNJ. O artigo 31, do parágrafo 2º, ele diz: nos casos de cessão, destaque de honorários contratuais ou outra hipótese de existência de mais de um beneficiário, a disponibilização de valores será realizada individualmente. É por essa razão que nós, pelos impetrantes, entendemos que não há como se limitar a participação ao edital de acordo direto àqueles que tenham a integralidade do precatório, considerando tanto a parcela do principal como a parcela dos honorários contratuais. Se não fosse esse o caso, a gente estaria no limite, obrigando que o credor do principal tivesse a anuência, né, e a coparticipação do seu advogado, a concordância do seu advogado para se inscrever, para poder participar do acordo direto, ou bem o advogado que fosse interessado em participar do acordo direto tivesse que ter também o seu cliente participando do certame. Então, são por esses motivos que nós reiteramos aqui, pedimos o acolhimento do mandado de segurança para que as inscrições realizadas, desconsiderando essa regra, ou seja, que sejam apenas pela qualidade de beneficiário do principal ou beneficiário dos honorários contratuais, sejam aceitas e integradas ao resultado do edital 3 de 2024. Obrigada.
Obrigado. Relator, desembargador Ibanez, como vota Sua Senhor Excelência? presidente, há 3 questões que são discutidas neste processo. A primeira, verificar se os honorários contratuais destacados possuem autonomia jurídica para inscrição individualizada nos termos do artigo 7º, parágrafo 1º da Resolução CNJ nº 303/2019. Segundo, examinar a validade da restrição imposta pelo edital número 3/2024, que condiciona a participação no certame à inclusão da totalidade dos créditos, incluindo os honorários contratuais. E terceiro, avaliar a adequação da via mandamental e a existência de prova pré-constituída para o manejo do mandado de segurança. Analisadas as 3 questões, minha conclusão é de que não há prova pré-constituída da existência de atos ilegais ou da ilegalidade da exigência posta neste edital para esta matéria. A fundamentação está à disposição no voto para análise e, ao final, eu concluo por julgar improcedente o pedido mandamental. Senhor presidente, Pois não, desembargador Cláudio. pela ordem, eu gostaria, antes de enfrentar o mérito, arguir uma preliminar de legitimidade passiva do juiz auxiliar. Essa matéria já foi discutida aqui na Corte e não me lembro qual foi o resultado, porque a competência do tribunal ela está exatamente determinada pela Constituição do Estado. O tribunal só julga ações originariamente em que aquelas pessoas listadas na Constituição são partes legítimas, portanto, para figurar no mandato de segurança. Então, eu estou arguindo essa preliminar, que é impeditiva do mérito, e levo à reflexão dos colegas. Perfeito. Me recordo, eu fui o relator nesse mandato de segurança, em que a autoridade coatora era um juiz auxiliar. Mas eu devolvo a palavra ao relator. Presidente, só para o artigo 71, inciso 1 da Constituição Estadual é que determina as competências para o Tribunal de Justiça do Estado. De maneira que eu não vejo como juiz auxiliar e também desembargador amigo, como poderia também, nesse caso, a aceita preliminar, Vossa Excelência não teria nenhum impedimento em funcionar, porque se trata da pessoa física do juiz auxiliar, que é parte na relação aqui do mandato de segurança. Perfeito. O relator, desembargador Ibanez, Senhor presidente, com relação à preliminar. Quanto à preliminar, nós já tivemos a oportunidade de analisar essa matéria e, naquela ocasião, eu defendia que o juiz auxiliar não tinha a prerrogativa de foro aqui. Mas o entendimento da Corte, por maioria, foi de que essa é uma atividade delegada do presidente. O juiz auxiliar atua por delegação do presidente, portanto, a competência seria daqui, porque quando se trata de ato delegado, prevalece a competência da autoridade delegante. Então, por maioria, o tribunal concluiu que a competência é do Tribunal de Justiça por essa razão. E aí, eu estou seguindo a orientação sem mais discutir em respeito ao que foi decidido pelo Pleno naquele julgamento. Perfeito. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de acrescentar que a jurisprudência ela é viva, ela se renova, não custa nada revisitar essa questão, porque, inclusive, eu entendo que em muitas matérias, na maioria das matérias, por exemplo, na questão tributária, as competências constitucionais são indelegáveis. Então, não vejo como isso poderia, mesmo através de uma portaria, de uma resolução, nós superarmos essa questão constitucional. Então, até que ponto nós iríamos aceitar aquelas pessoas que não estão listadas na Constituição? Houve uma discussão aqui há muito tempo a respeito do comandante do Corpo de Bombeiros Militar. O desembargador Maurício deve se lembrar, porque acho que outros tantos estavam aqui.
como o Corpo de Bombeiro Militar ele era um órgão da Polícia Militar, ficou depois autônomo, ele não constava da Constituição. Ele não constava da Constituição, comandante do Corpo de Bombeiro Militar não era autoridade passiva, como parte passiva no mandato de segurança, por exemplo. E a gente não poderia legislar modificando a Constituição ou dar uma interpretação conforme, porque foge até a certa literalidade e números clausos da Constituição Estadual. Então, eu compreendo a posição bastante interessante do relator, mas o tribunal hoje é outro, são outras pessoas. Quantas vezes aqui nós não revisitamos as nossas jurisprudências e evoluímos? Então, de qualquer maneira, com essa argumentação breve, eu estou arguindo a preliminar como impeditiva do mérito. Perfeito. O relator rejeitou a preliminar. Desembargador Cornélio. O relator. Desembargadora Lourdes. O relator. Desembargadora Berenice. Também, excelência, acompanho o relator. Desembargador Ricardo. O relator. Desembargadora Sandra. Também acompanho o relator, excelência. Desembargador Amauri. Senhor presidente, na verdade, essa matéria já foi objeto de discussão aqui na nossa corte e, reiteradamente, se tem decidido pela competência da corte no julgamento, no processamento de julgamento desses mandados de segurança. Mas eu penso que a questão trazida na preliminar pelo desembargador Cláudio Santos merece sim uma reflexão. Eu vou, no momento, e faço questão de assentar, vou acompanhar, mantendo até hoje a jurisprudência da nossa corte. Vários precedentes, temos julgado isso aqui reiteradamente, mas devo acrescentar que estou inclinado a rever a minha posição, exatamente no sentido do que trouxe o desembargador Cláudio Santos. Realmente, ainda que ele tenha praticado o ato no exercício de função delegada, como foi, porque no caso o juiz aí ele pratica e age por função delegada do presidente, mas mesmo assim, penso eu, não seria o bastante para deslocar a competência para esta corte. Desembargador Amauri, me permite. A matéria, como Vossa Excelência disse, é constitucional. Então, nós precisamos sim fazer uma reflexão sobre esse tema e, como o próprio desembargador Cláudio assentou, a jurisprudência é cambiante, ela pode sem mudar. dúvida. E nós podemos, naturalmente, aprofundar e nos debruçarmos sobre esse tema, porque é de extrema importância, porque se trata de competência originária do tribunal. Vossa Excelência me permite, até claro, pela instantaneidade do raciocínio, por exemplo, como ordenador de despesa, é indelegável. Está lá na Constituição que o ordenador de despesa é o presidente do tribunal. Sim. Como em outras, onde há exatamente essa autoridade sobre a coisa pública. Então, além de não ter uma delegação por lei, poderia até me sensibilizar um pouco, qual é a delegação que está posta aqui? É através da portaria, a designação para cargo auxiliar, as atribuições do juiz responsável pelo nosso setor de precatório aqui, que por sinal o Rio Grande do Norte é inovador em trazer um juiz para ser responsável pelo setor de precatório, em face de fatos já antigos, mas eu entendo que é uma situação absolutamente, até porque o mandato de segurança não manda intimar o órgão, manda intimar a pessoa física. Nós já tivemos aqui diversas vezes mandato de segurança contra o governador do estado, a gente não aceitar porque o governador não foi intimado pessoalmente. A autoridade praticou o ato, né? Dessa questão. Desembargador Amauri, permite? Não. Não, eu, embora não vote, esteja na presidência, mas eu me recordo que fui relator e
até para contribuir para o debate, o que me inclinou a me posicionar no sentido da competência da Corte, aqui do Pleno, é que a matéria é do Tribunal. É questão de precatório, de ordem de pagamento precatório, de composição de precatório, que é uma competência do Tribunal. Aí imagine ser modificada esta decisão pelo juiz de primeiro grau. Sim, mas quando o juiz auxiliar da Corregedoria vai ser competente? A competência é da presidência. Não, mas o juiz auxiliar da Corregedoria é um órgão dentro do tribunal, dentro da instituição. Quais são os juízes auxiliares da presidência que podem ser parte passiva no mandato de segurança? Onde é que está esse instrumento que eu acho que é indelegável? Porque a competência constitucional ela é indelegável, pelo menos no que eu conheço. Não pode, por exemplo, o Estado do Rio Grande do Norte delegar ao município de Natal a cobrança do ICMS. É indelegável, a competência é indelegável. Então, eu estou falando sobre direito absolutamente... Mas aí seria outra questão, né? Não, sim, mas nós estamos falando sobre competências constitucionais. Então, eu estou trazendo a ruim nessa preliminar, como bem disse o desembargador Amorim, até para a reflexão nossa. Porque se a gente, por acaso, a maioria daquela época não estava correta, a jurisprudência se renova. Perfeito. Desembargador Amorim? Sim, eu estou mantendo acompanha até o presente, acompanhando o relator. Perfeito. Mas sinalizando para exatamente a necessidade de enfrentarmos isso com mais profundidade. Eu penso que a matéria merece, sim, alguma reflexão e aprofundamento da discussão. Perfeito. Desembargador Expedito? O relator. Doutora Neise? Eu estou acompanhando o relator, senhor presidente. Desembargador Dilermando? Senhor presidente, eu faço minhas as palavras do desembargador Amorim, mas também, como ele bem disse, o que trazido aqui pelo desembargador Cláudio Santos não só é de todo pertinente, mas nos alerta para uma necessidade de reflexão. Mas eu voto com o relator até que, eventualmente, possa vir a haver uma reflexão pelo tribunal. Voto com o relator. Senhor presidente, um comentário adicional. Pois não. A matéria está decidida, mas um comentário adicional. O argumento de que a competência, nesse caso, seria indelegável, sinaliza para a competência nossa. Se é indelegável, permanece sendo do presidente e permanece sendo a competência nossa. Então, se nós vamos rever para dizer que o ato do juiz auxiliar não é de competência do tribunal, não pode ser utilizado com o argumento da incompetência indelegável, da competência indelegável, porque aí amarra, obriga necessariamente a ser a competência do Tribunal de Justiça. Vamos rediscutir a matéria, eu sou favorável a reexaminar a toda oportunidade. Estamos aqui para julgar, para debater e para corrigir ou modificar entendimentos. Agora, não com esse argumento. Mas eu não estou argumentando sob o ponto de vista de indelegabilidade, não. Estou dizendo que algumas competências, a maioria, competência estabelecida pela Constituição. Quem trata de competência é a Constituição Federal, é a Constituição Estadual. Sim, mas o problema é que o juiz auxiliar não figura como parte nos processos em que o Tribunal de Justiça pode ser alvo do mandato de segurança. Eu não conheço através de qual ato essa competência foi dada para o juiz auxiliar para decidir essa questão, para ser parte do mandato de segurança. Eu não estou afirmando que essa competência é indelegável. Estou dizendo que a maioria, a grande parte do que eu conheço de competências constitucionais são indelegáveis. Estou dando 2 exemplos que já aconteceram, inclusive, aqui. Absolutamente não é isso. O que eu estou dizendo é que o juiz auxiliar não consta na Constituição e o presidente do Tribunal de Justiça consta. Então, é ato próprio do presidente ou foi ato do juiz? Está dizendo aqui a parte que foi ato do juiz auxiliar. O juiz auxiliar da Corregedoria ou os demais juízes auxiliar da presidência também vão constar amanhã? É sobre isso que deve se deitar a nossa reflexão, nada mais. Perfeito. Preliminar rejeitada. Vencido o desembargador Cláudio Santos. Com relação ao mérito do desembargador Cláudio, só resta o voto de Vossa Excelência.
Acompanha? Então, no mérito, a unanimidade, ordem denegada nos termos do voto do relator. Devolvo a presidência ao desembargador Amilcar Maia. Recebo a presidência apenas para um breve esclarecimento. O próprio CNJ disciplina essa matéria a respeito das competências dos juízes auxiliares. E todos os tribunais do país, todos, sem exceção, o Departamento de Precatórios, ele fica sob a fiscalização direta de um juiz auxiliar, às vezes de mais de um, como estados grandes, como o de São Paulo, e em situação que é delegada pelo presidente do tribunal. Se nós não tivermos essa figura, nós teríamos obrigatoriamente que eleger 2 presidentes, porque um teria que cuidar especificamente só da parte de precatório. Porque nós temos uma movimentação hoje de centenas de milhares de processos todos os anos. Então, a presidência, ele não teria condições, inclusive foi para melhorar essa fiscalização que o próprio CNJ disciplinou a necessidade de um juiz auxiliar a fiscalização exclusiva do setor de precatórios. Desembargador Amilcar, eu quero acrescentar para Vossa Excelência, se Vossa Excelência me permite. Pois não. Pela ordem. É que essa questão, o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado, e a sugestão da mudança no CNJ foi do estado do Rio Grande do Norte. Naquela época, a ministra Eliana Calmon esteve aqui, e nas discussões conosco, depois nós registramos a necessidade de trazer um juiz para supervisionar os trabalhos do setor de precatório. Isso foi alastrado para o Brasil inteiro, porque o problema maior que houve foi aqui. E isso nos deu muito mais segurança administrativa, como Vossa Excelência sabe, como desembargador Amorim, que foi presidente, e todos os outros. Era só para esclarecer um determinado aspecto. Perfeito. Hoje todos os tribunais têm o juiz auxiliar com essa função delegada para o controle e fiscalização do setor de precatórios. E a discussão, volto a assistir, e aí o desembargador Ibanez disse muito bem, não se cuida aqui de discutir dessa possibilidade da delegação ou da legalidade ou não da delegação. Eu acho até que, ele atua no exercício de função delegada. O que se discute se mesmo ele, no exercício da função delegada, teria aí sim foro para ser julgado aqui, o ato dele para ser julgado no mandado de segurança aqui no tribunal. Essa é a nossa discussão. Pelo que eu me lembre, desembargador Amorim, o CNJ decidiu, e eu não estou certo, eu não tenho certeza do que eu estou dizendo. O que o CNJ decidiu é que um dos juízes auxiliares da presidência será coordenador do setor de precatório. Estou falando em linhas gerais. Agora, realmente, as atribuições do cargo, eu nunca vi se existem, entre as quais esse tipo de ato aqui que está sendo atacado através do mandado de segurança. O seguinte é a revisão criminal 0800-004, requerente Marcelo Henrique Seridó, advogado Dr. Manuel Albani Fernandes Braga, da relatoria do desembargador Amauri e revisão do desembargador Cláudio Santos. Dr. Manuel está presente? Presente, senhor presidente. Com a palavra para a sua sustentação oral. Muito obrigado. Santíssimo senhor presidente deste tribunal, senhores desembargadores, senhor relator, senhor revisor. Bem, o que traz a defesa hoje aqui é a discussão de uma revisão criminal. E, muito além da revisão criminal, entendo, e aí é um entendimento subjetivo, de que isso é um instrumento de política criminal quando se opera para se adequar o jus puniendi, ou seja, a punição adequada ao revisionante, ao réu, ao condenado, assim qual seja a figura atribuída àquele que foi submetido ao crivo de uma sentença condenatória. Marcelo Henrique Seridó, esse, o nosso constituinte, foi, no ano de 2009, em 4 de agosto de 2009, condenado pelo crime de roubo. Sua sentença condenatória foi-lhe atribuída uma pena de 6 anos e 2 meses. Na revisão, na apelação criminal, a Câmara Criminal redimensionou a pena para 6 anos de reclusão. Bem, excelências,
Entretanto, o objeto de nossa revisão se opera sobre a seguinte égide. Quando da construção dessa sentença condenatória, lá na dosimetria da pena, são 3 momentos que o juízo monocrático, ou juiz, ele vai se debruçar. Sua Excelência se debruça sobre a pena base, a pena intermediária e a pena definitiva. Na pena base, há uma construção de se operar se as circunstâncias judiciais, aquelas lá do artigo 59 do Código Penal, são desfavoráveis, são favoráveis ou são neutras. No caso do Marcelo Seridó, o que ocorreu foi a descomunal desfavorabilidade de 3 circunstâncias judiciais. Retoco: culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime atribuídos num único parágrafo, levando a efeito a sua desfavorabilidade, logo o incurso de um aumento de pena para a pena base. Nesse sentido, Excelências, o que sustentamos na nossa revisão criminal? Primeiro, a violação de um dispositivo constitucional, que todas as decisões judiciais devem ser necessariamente fundamentadas, e em espécie para o objetivo próprio dessa revisão, no que tange às circunstâncias judiciais por ora alçadas. Peço vênia a Vossas Excelências para me debruçar logo no nosso item 5.1, circunstância judicial da culpabilidade. Nessa circunstância judicial da culpabilidade, para que ela fosse atida como desfavorável e aí um curso de aumento de pena logo na pena base do Marcelo Seridó, foi fundamentado sobre a seguinte frase, citando a consciência da ilicitude do fato. Então, a fundamentação esposada pelo juízo e não enfrentada em sede de apelação criminal, porque não foi objeto da defesa no momento oportuno, ela foi uma fundamentação com toda a vênia, genérica. Não se debruçou sobre a circunstância da culpabilidade, então a própria jurisprudência desse tribunal, da Câmara Criminal, bem como a jurisprudência do STJ, se enfrenta quando da não fundamentação das circunstâncias judiciais. Para que isso fosse levado a efeito a culpabilidade de forma desfavorável, dando um aumento de pena, seja de 1/6 ou de 1/8, conforme os precedentes já massificados em jurisprudência pelo Tribunal Cidadão, o STJ, deveria o juízo ter fundamentado e por que deveria se ter como desfavorável a culpabilidade com a fundamentação idônea, concreta e que de fato se ativesse aos efeitos da própria instrução criminal. Passado a efeito, vamos enfrentar agora, no nosso item 5.2, as circunstâncias judiciais dos antecedentes. Próprio disso, independente de que se enfrentasse de uma fundamentação inidônea para atribuir de forma desfavorável ao hoje requerente, o nosso constituinte, houve como fundamentação a seguinte frase do juízo: vez que há nos autos notícia de outros feitos criminais em seu desfavor, foi o suficiente para se majorar a pena na fração de 1/6. Bem, Excelências, e aí vamos muito além de uma fundamentação inidônea na interpretação da defesa, há uma própria violação da súmula 444 do STJ, do qual diz: é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Bem, se não bastasse uma violação do artigo 93 do inciso 9º, há também uma própria violação da interpretação da súmula 444 do STJ. Mais à frente, Excelência, lá no nosso item 5.3 do nosso expediente, do nosso articulado, posto enquanto revisão criminal, nos infere da seguinte insurgência: foi levado a efeito de forma desfavorável as seguintes circunstâncias judiciais: motivos, circunstâncias do delito e consequências do crime em um único parágrafo. E aí peço vênia a Vossa Excelência. Assim foi dito: o motivo não foi declinado, e elas foram todas desfavoráveis de forma agrupada, em um único parágrafo. O motivo não foi declinado pelo réu, mas obviamente egoístico.
tendo como consequência, que seria a segunda circunstância, o sentimento da intranquilidade que tais ocorrências geram no seio social. As circunstâncias favorecem a prática delituosa, podendo-se verificar que houve premeditação. E com todas as vênias, parece-me que o juízo, ao construir e elevar em efeito essa circunstância judicial desfavorável, colocou-se também numa situação de futurologia, de uma interpretação, e aí, de fato, peço escusas, de fato, essa fundamentação é inidônea. Não foi enfrentada a efeito para se dar forma desfavorável às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, uma fundamentação idônea. Carece de fundamentação, inclusive é uma violação do princípio da individualização da pena. Pois bem, Excelência, aí eu trago julgados, inclusive dessa corte, da Câmara Criminal, perdoe-me, da apelação criminal número 2011-010568, dígito 9, de relatoria da desembargadora Maria Zeneide Bezerra, que lá no seu item 4 da ementa deste julgado, deste acórdão, diz: não se deve avaliar negativamente as circunstâncias judiciais dos motivos do crime com base em simples afirmação que não houve motivos para delinquir, pois se configura numa fundamentação vaga e imprecisa. Sem maiores delongas, para as consequências do delito, que também foram utilizadas de forma desfavorável, majorando a pena base do nosso constituinte, assim trouxe a manifestação de forma genérica o juízo. Baseada em tranquilidade social, e aí é a frase que se intitula para as consequências do delito, majorando-se a pena base. Enfim, Excelência, resta manifestamente a ausência de mínima fundamentação de violação da súmula 444 do STJ para que se fosse, naquele momento oportuno, majorada as circunstâncias judiciais dos motivos do crime, das circunstâncias, das consequências, dos antecedentes e da culpabilidade. Estou falando de 5 circunstâncias judiciais. 5 circunstâncias judiciais desfavoráveis e ausente de fundamentação idônea. Por fim, no nosso pedido, Excelência, nós requeremos o redimensionamento da pena do revisionante, dando provimento para o fim de reconhecer a violação do artigo 59 e 68 do CP, a violação da súmula 244 e, ao final do provimento, requeremos o redimensionamento da pena base do revisionante. Esse é o pleito da defesa, Excelência. Muito obrigado pela atenção de todos os desembargadores. Com a palavra o relator. Pois não, senhor presidente, o voto está disponibilizado, mas apenas antes mesmo de fazer algumas considerações sobre o processo em si, mas esse é um tema que também, eu imagino, merece até uma nova reflexão por parte da nossa corte. Exatamente, em certa medida, esse elastério que se deu a essas questões da admissibilidade de revisão criminal, inclusive no que diz respeito a essa possibilidade de reexame da dosimetria da pena. Esse tema já foi bastante discutido aqui na nossa corte. No primeiro momento eu fui voto vencido, acho até que acompanhado também pelo desembargador Amilcar, mas consolidou-se, né, a jurisprudência no sentido de admitir até de forma mais ampla a revisional, que é ação excepcional, porquanto se destina a rever a coisa julgada, ao reexame de coisa julgada, e se admite e ultrapassamos nesses precedentes a essa questão da admissibilidade e temos, vez por outra, e até reiteradamente, no nosso pleno, apreciado revisões criminais sob esse prisma, né?
essa questão da dosimetria da pena. Mas seguindo naturalmente o nosso entendimento, e admitindo, portanto, a revisional, eu estou concluindo o meu voto aqui no sentido de dar provimento parcial à revisão. Eu digo que o juiz considerou negativas 5 circunstâncias judiciais, fixando a pena base em 4 anos e 6 meses para o crime do 157-K para o segundo, X1 e 2 do CP. Logo, a fração de aumento para cada circunstância favorável ali adotada foi de cerca de 1 mês, o que aqui mantenho. Assim, considerando que estou afastando a circunstância judicial dos antecedentes, passo o réu a ter apenas 4 circunstâncias judiciais, porque aqui eu estou excluindo exatamente a questão que o juiz considerou da existência de outros feitos criminais que não estão devidamente configurados nos autos. E volto até, e vou até mais além, porque eu vi um voto da ministra Laurita Vaz, no STJ, que ela chega até a admitir e afastar, na hipótese, até a existência de condenação transitada em julgado. Ela chega, mas no caso não chegamos a tanto, porque se trata aqui realmente de mera alegação de existência de outros processos que ele estaria respondendo. Mas, enfim, eu concluo em consonância parcial com a Procuradoria de Justiça, pela procedência da ação revisional, procedência parcial, para excluir da sentença impugnada a valoração negativa da circunstância judicial referente ao antecedente, artigo 59 do CP, de modo a condenar o autor da ação a uma reprimenda de 5 anos e 7 meses de reclusão, mantendo os 20 dias de multa antes fixados. É como estou votando, senhor presidente. O relator. Senhor presidente, eu realmente estive de férias até fim de semana e gostaria de examinar melhor essa questão, absolutamente esse aspecto do não atendimento a essa súmula, e vou pedir vistas, embora seja revisor, como já disse, mas pela quantidade de trabalho, principalmente agora nesse fim de ano e com as férias obrigatórias, eu quero verificar melhor esses aspectos, absolutamente só com o intuito de sair aqui do julgamento desse processo com minha consciência mais tranquila. Vou pedir vistas, portanto, senhor presidente. Ok. Desembargador Mauri, eu acho que até essa suposta falha na majoração dessa circunstância sem a devida comprovação pode se configurar erro na aplicação de norma legal. Sim. Que justifica, ainda obstante toda aquela celeuma da discussão, já assim, obrigatoriamente... Seria admitido até por esse aspecto, não tem dúvida. E exatamente eu estou aplicando a súmula 44. A súmula 444. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Isso é o que dispõe a súmula 444, que é exatamente o que eu estou dizendo no meu voto. Aí implicaria naquela circunstância objetiva que dá aso à revisão criminal. Perfeito. Eu não abstraindo as outras questões. As outras questões. O terceiro da pauta: embargos infringentes e nulidade 081-038-6-87. Tem como embargante Ariane de Lima Fernandes. Eu esqueci de perguntar, com o pedido de revisão, os demais aguardam o voto vista do revisor? Eu queria só fazer uma pergunta ao desembargador Amaury. Pois não. Nesse caso da ministra Laurita, é porque consideraram como reincidência ou mesmo assim ela desconsiderou a condenação transitada de julgado? Não, ela
ela acha que pode ser considerado reincidência. Aí, nesse caso, está justificado, porque Perfeito. não considerou, né? Exatamente. Exatamente, aí está vizinho, certo. né? Obrigada. Então, prosseguindo, o terceiro embargos infringentes de nulidade 081-038-6-87. Embargante Ariane de Lima Fernandes, advogado Dr. Gustavo Moreira, relator desembargador Amauri, revisor desembargador Cláudio Santos. Pedido de inscrição oral feito pelo Dr. Gustavo Moreira, que encontra-se presente, e concedo a palavra ao nobre advogado para sua sustentação oral, pelo prazo regimental. Bom dia, Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Venho respeitosamente perante Vossas Excelências, em sede de embargos infringentes de nulidade, cumprimentando o eminente presidente, Amilcar Maia, eminente relator, eminente revisor. E vejamos, se trata de embargos infringentes de nulidade, a respeito que o embargante foi denunciado e condenado pela prática do crime de latrocínio, do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 7 e parágrafo 3º, inciso 2 do Código Penal. Há uma pena privativa de liberdade de 17 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão e 8 dias multa em regime inicialmente fechado. Interposto recurso de apelação por este causídico, em sede da Câmara Criminal, foi proferido o acordo que desproveu o apelo, de forma não unânime, com divergência de um voto iluminado, assim considero, do doutor desembargador Ricardo Procópio, qual, em consonância com a defesa, entendeu que não se tratava do tipo adequado da conduta do latrocínio, e sim do homicídio que, em tese, né, conforme tecnicamente falando, desafia a desclassificação e a remessa do feito ao tribunal do júri. Então, excelências, aqui se trata de uma discussão a respeito do animus necandi e o animus furandi. Então, não basta só, na missão deste singelo advogado, dizer que não houve o animus furandi, só uma mera alegação pela defesa. A defesa tem um ônus aqui de trazer outros elementos que corroborem que realmente o animus não era o furandi do latrocínio, e sim o necandi. E esses outros elementos que a defesa teve o cuidado de trazer foram, né, provados em sede da instrução processual. Quais são esses outros elementos que corroboram com a tese defensiva, qual em consonância teve um voto favorável do doutor desembargador Ricardo Procópio? Um dos elementos são, primeiramente, houve de forma violenta, infelizmente, forma fatal, a morte por cutiladas, né, da vítima. Só que foi uma morte, vamos dizer assim, violenta, foram mais de 20 ferimentos pérfuro-incisos, né? São 22 ferimentos pérfuro-incisos por meio de um facão, foi o objeto utilizado. Então, aqui vemos de uma forma odiosa que corrobora com o animus necandi, que afastaria essa questão do animus da subtração, né? O furandi, que em tese compõe a figura, o tipo do latrocínio. Também outro elemento, a ausência do animus furandi. Não só que teve a presença do animus necandi pela forma cruel do homicídio, né? Mas também a ausência do animus furandi. Por quê? Porque os objetos após a morte não foram aproveitados. No caso, foi falado aqui, tudo se girava em torno de uma possível arma de fogo. Arma de fogo essa que é inexistente, nunca existiu, né? Não foi apreendido porque não existiu. Ele era policial militar e houve uma desavença com o embargante. Houve provocações. E essas provocações, o embargante, ele, movido de violenta emoção, ele desferiu, melhor dizendo, essas inúmeras cutiladas aí de forma fatal, que acabou ceifando a vida da vítima, em razão das injustas provocações. Então não existiu arma de fogo, ficou só a respeito de qual subtração após a morte. Após a morte ficou a respeito de um celular, só que na instrução processual foi falado aqui pela companheira da vítima que o aparelho celular, a Joseneide Marques,
de Oliveira Costa, disse que o celular do marido estava com areia por cima, que viu um negócio brilhando, estava com um corpo de areia por cima, que o celular estava com os peritos. E o embargante disse a ela que o Dedé, que era a vítima, né, Francisco Canindé, disse 2 vezes para ele: eu sou um homem, eu sou um homem. Então aqui temos também tanto um elemento que afasta o ânimos furandi, que ele teria subtraído o aparelho celular, quanto da injusta provocação. Também recaiu sobre um relógio e uma carteira. A carteira, em sede, não do inquérito, mas foi na apresentação mesmo, em sede policial, a autoridade policial, o delegado de polícia, perguntou para ele qual que foi a real motivação desse crime. E ele respondeu que, abre aspas, o embargante, para parar de falar nos meus ouvidos, gritando nos meus ouvidos lá. Ele estava tirando onda muito com a minha cara. E qual que era o valor? O delegado perguntou para ele, qual que é o valor que tinha na carteira? Ele falou R$12. Por volta de... Ele até perguntou, 2 ou 12? R$12. E o relógio? Tanto essa carteira quanto o relógio e o veículo foi abandonado. Foi abandonado em um mato, numa mata. Então, ele não teve proveito nenhum. E também me atentou aqui, conforme os autos, na lealdade processual, que a irmã da vítima disse, em uma declaração aqui, que o embargante, Neide, no caso de Josineide, que era companheira de Francisco Canindé, teria uma bolsa, estava com uma bolsa em cima da cama, no quarto, que ele haveria entrado em tese, que estava com a quantia de R$1.000. E não foi levado a bolsa, nem esse valor, nada. Então, aqui também já afasta e já compõe como outros elementos que indicam a ausência do ânimos furandi e realmente a presença do ânimos necandi. Então, esses outros elementos, os testemunhos aqui presentes na audiência de instrução, só levam a crer realmente que se trata de homicídio, conduta de homicídio, e não de latrocínio. Ele era sobrinho, mas não sobrinho de 1º grau, sobrinho de 2º grau da companheira da companheira da vítima. E ele teve outras oportunidades, ele tinha acesso ao imóvel, e ele nunca subtraiu nenhum objeto, nenhum pertence lá, nesse imóvel, nessa granja. Então tem essas circunstâncias familiares, essa proximidade, são detalhes aqui que afastam também a conduta do latrocínio. O ânimos aqui do latrocínio, ele é vazio, ele não é consistente. E não aproveitando aqui, porque essa é a obrigação da defesa, jamais gostaria de escorar aqui no voto do douto desembargador, mas é preciso, porque a defesa tem que trazer aqui o entendimento também de uma de vossas excelências, no seu voto divergente, que ele, no seu valoroso acordo, no seu voto, ele disse: ora, abre aspas, não parece lógico que o resultado morte tenha sido meio da subtração de bens, e nenhum bem foi aproveitado, podendo o agente fazê-lo. É dizer, o agente não foi impedido de realizar a subtração dos bens da vítima, mas simplesmente os abandonou. O veículo foi encontrado, a carteira e o relógio não, mas foram jogados no mato, segundo o acusado. Demais disso, a morte decorreu de um ataque pessoal com arma branca, que deixou a vítima com mais de 20 perfurações no corpo, o que constitui indício de conduta reativa. Com efeito, a configuração fática da conduta leva à conclusão de que se tratou do ato permeado de emoção do autor. Contrário disso, deveria ter sido provado pelo Ministério Público que não ocorreu. É deveras difícil comprovar que a finalidade de uma pessoa de praticar uma ação, no caso matar, é na verdade outra, subtrair bens. Quase sempre a intenção da agente em crime de latrocínio é demonstrada pelo histórico de crimes contra o patrimônio ou por informações privilegiadas que o agente tenha sobre os bens da vítima, como a informação de que a vítima recebeu dinheiro de venda de um imóvel. Aqui não há nada disso. Considerando que a vítima é policial militar aposentado, considero que a busca pela arma não decorreu de uma informação que tivesse o acusado. É ideia comum que policiais, ainda que aposentados, possuam armas. No caso, adexa a narrativa do acusado, que ele temia levar um tiro da vítima. Em suma, a finalidade da última subtração patrimonial é fator indispensável para a caracterização de roubo qualificado pelo resultado da morte. Não restou caracterizado o ânimo da subtração patrimonial. Enfim, esse aqui é um trecho muito importante. E, em outro trecho, resta em controvérsia que a morte e a subtração de alguns bens, quanto a isso, não há dúvida. A mera sequência desses dois dados, contudo, não é suficiente para demonstrar por si só o ânimo de subtrair. O ânimo, de subtrair, demonstra apenas e tão só que seguiu subtração ao homicídio.
Então, Vossas Excelências, encaminho aqui a tese do embargante, que foi apoiada mais na situação fática, na lealdade processual, não é só uma tese jurídica, em buscar algum argumento que se adequa para fins de benesse ao embargante, mas a lealdade fática do que consta nos autos dos depoimentos em sede da instrução criminal e de que houve ausência do ânimos furandi, não houve proveito, e a presença do ânimos necandi pelas inúmeras cutiladas e o real intento de ceifar a vida da vítima. Essa questão dos bens que teriam em tese sido subtraídos, com o ânimos do latrocínio, qual foi considerado até então, recaiu muito sobre um relógio, uma carteira que havia em tese R$12. Então eu não acho muito lógico, com respeito perante Vossas Excelências, um crime de tamanha brutalidade só por um relógio e uma carteira com R$12. Eu acho que não precisava ser dessa forma o modus operandi, conforme todos sabem, quando acontece a conduta de um latrocínio. Há uma motivação da subtração de alguma coisa que realmente tem um valor considerável para aquele que é autor desse tipo de crime, e em caso aqui se vê a injusta provocação. Que provocação foi essa? Ele foi ofendido, não cabe ao advogado aqui proferir essas palavras de baixo calão, mas ameaçou de morte o embargante, e em tese, abrindo aspas, ele disse que iria dar um tiro na cara do embargante. Então o embargante levou a crer que tinha arma de fogo, e daí, nesse encalço ali investigativo que ele queria em tese, então, achar essa arma depois que ele havia ceifado com a vida da vítima. E em volta disso que levou ao entendimento que seria o latrocínio. Mas o laudo necroscópico é muito claro que foi muito brutal, muitas perfurações, e não é lógico, de acordo com o que consta nos autos, entender que se trata do crime de latrocínio pela ausência do ânimos furandi e a presença do ânimos necandi. Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos infringentes, para que prevaleça o voto vencido do douto desembargador Ricardo Procópio, para afastar a tipificação do crime de latrocínio e fixando a competência do tribunal do júri para julgamento do feito, com a conseguinte anulação da sentença e a remessa do processo à origem para apresentação de alegações finais e devido processamento conforme voto divergente. Nestes termos, pede provimento. Obrigado, Vossa Excelência. Com a palavra o relator. Pois não, senhor presidente, eu vou ser bem objetivo, porque o voto está disponibilizado e de logo já digo que eu estou negando provimento aqui aos embargos para manter o voto vencedor, naturalmente com todo respeito à divergência. Naturalmente o que se extrai do contexto dos autos, e não vou usar aqui a palavra arcabouço processual, né, já utilizando bom, a linguagem mais simples, o que se extrai dos autos é exatamente que houve, como dito na tribuna, um brutal assassinato. O acusado ele gozava de uma certa confiança junto à família, que prestava serviços à família, e após o crime ele procurou uma arma, e naturalmente não há que se cogitar que ele tenha procurado a arma para se defender de quem ele já havia assassinado, e levou a carteira, levou o relógio e levou o automóvel. Se permaneceu com ele ou não, penso que absolutamente é desinfluente para caracterizar a intenção, sim, de levar os pertences, como de fato levou. Então, penso eu, renovando as vendas ao voto divergente, que houve, sim, a intenção de levar, inclusive pelos depoimentos trazidos. Ele foi ao quarto da vítima, ele conhecia o ambiente, vasculhou, como consta dos autos, todo o quarto à procura dessa arma, demonstrando a intenção de realmente o que ele queria, dentre outros bens, era a arma, e não localizou, mas levou o relógio, levou a carteira e levou o automóvel, senhor presidente.
Portanto, eu estou concluindo aqui por negar provimento aos embargos e, em consequência, manter o voto vencedor. É como voto, senhor presidente. Desembargador Cláudio, como revisor. Senhor presidente, realmente o voto divergente ele é interessante. Absolutamente consistente sob certo aspecto, mas eu vou acompanhar o relator porque, na realidade, ele não só tinha a intenção de matar, ele tinha a intenção também de roubar. Questão de ser R$12 ou 12 milhões, ou ter se beneficiado com a venda do relógio, do carro, isso aí não me parece, como bem disse o relator, ser influente para essa caracterização somente do homicídio. Ele aproveitou a ocasião para também, ele tinha uma intenção de levar algumas coisas, não levou a arma, porque não tinha arma, mas levou bens, e eu vou acompanhar o relator. O sistema registra apenas a divergência do desembargador Ricardo Procópio, mantendo a posição que ele já sustentou na Câmara Criminal, e proclamo por maioria. Excelência, Pois não? eu ainda registraria a súmula 610 do Supremo Tribunal Federal, que determina que realmente, havendo a consumação do homicídio, mesmo que não sejam subtraídos objetos, haveria o crime de latrocínio. Perfeitamente. O quarto é a revisão criminal 080-5229-36. Tem como advogado Dr. Mário Ferreira de Aquino, da relatoria do desembargador Dilermano. Da revisão do desembargador Ibanez. Indaga o desembargador Dilermano se o processo está em mesa. Sim, excelente, está em mesa. O Dr. Mário de Aquino, ele está por videoconferência. Concedo a palavra ao Dr. Mário pelo prazo regimental. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, excelentíssimo senhor relator, doutor Dilermano Mota, na pessoa de quem estendo meus cumprimentos aos demais excelentíssimos senhores desembargadores. Excelências, serei bastante breve e inicio dizendo que o objeto desta revisão criminal é a anulação de uma intimação que se deu por edital. Intimação essa que ocorreu para que o acusado comparecesse na audiência de instrução e pudesse prestar o seu interrogatório, fosse interrogado. Esta ação ela tramitou aqui na comarca de Mossoró, na época, na 4ª Vara Criminal, e o réu, após ser citado, hoje revisionando, ele indicou um colega advogado para constituir a sua defesa. Posteriormente, há nos autos comprovação de que esse colega advogado solicitou ao douto juízo da 4ª Vara Criminal que fosse nomeado como defensor dativo, tendo em vista que o revisionando, na época, acusado não tinha condições financeiras de custear a sua defesa. E posso afirmar, porque há comprovação nos autos, de que a defesa ela ocorreu de forma pro bono. Este é o primeiro ponto que eu quero trazer ao conhecimento de vossas excelências. O segundo é que, de fato, antes dessa intimação por edital, ocorreram outras tentativas de intimação, o que não foi possível, tendo em vista que, conforme também tem comprovação nos autos, o acusado, na época, em virtude desta acusação, ele passou por sérios problemas de saúde mental. Existem laudos que estão nos autos que comprovam isto. E, em razão desse problema de saúde, ele teria que se deslocar até a capital, até Natal, vez ou outra ele também teria que se deslocar até a capital do Ceará, até Fortaleza. Essas informações estão nos autos e foram repassadas pela esposa do revisionando ao oficial de justiça sempre que ele ia até a residência do acusado. Acontece que foi aprazada uma audiência para que o revisionando ele prestasse
o seu interrogatório, que ele fosse interrogado, e ele não compareceu. Não compareceu, pois ele não foi localizado. No entanto, havia e há informações nos autos do local onde ele se encontrava. Essa informação foi repassada pela esposa dele. O douto juiz da 4ª Vara Criminal, em razão dessa informação e do não comparecimento, decidiu o seguinte em audiência: determinar a intimação do revisionando, na época acusado, por via mandado e via edital. Então, lá nessa audiência, já foi expedido o mandato de intimação para que ele comparecesse na próxima audiência e, de igual modo, houve publicação de edital de intimação. Ocorre, excelências, que após essa determinação, tanto da expedição do mandato de intimação, tanto quanto a publicação do edital, esta audiência que estava aprazada para o dia 11 do mês de setembro de 2014, este mandado de intimação, ele não foi cumprido. Ele foi cumprido no exato dia da audiência. Houve publicação do edital e aqui é o nosso objeto. A defesa entende que essa intimação que se deu em virtude do edital de intimação, ela é nula porque antes do edital, entendemos que o oficial de justiça, para que o edital tivesse força e pudesse ser considerado válido, ele teria que ter comparecido ao endereço e ter cumprido o mandado de intimação, que é a regra. E isso não aconteceu. Há nos autos uma certidão que o oficial de justiça diz que um dia antes da audiência, liga para um número de telefone e consegue falar com a esposa do revisionando. E afirma que ela confirma para ele que no dia da audiência ele estaria aqui na comarca de Mossoró. No entanto, essa ligação ela se deu antes de 6 horas da manhã, ela ocorreu por volta de 5h40, 5h45 da manhã, e esse mandado de intimação ele somente foi cumprido no exato dia da audiência, o que impossibilitou a presença do acusado na audiência para que ele pudesse ser interrogado. Esse é o entendimento da defesa. E aqui, com relação à ausência de prejuízo, ao nosso entendimento que o prejuízo é a própria condenação, pois, digamos que o revisionando ele tivesse a oportunidade de ter participado dessa audiência, de ter realmente sido intimado e ter comparecido. Ele não foi intimado. O edital de intimação, ele ocorreu com prazo de 6 dias, e aí o mandado de intimação ficou esquecido. Apenas no dia da audiência, o oficial de justiça foi lá. E o prejuízo seria exatamente a condenação, tendo em vista que, se ele em juízo tivesse a oportunidade de ser ouvido, poderia, inclusive, confessar, eventualmente, a prática do crime que lhe foi imputado na época, e ele seria beneficiado com a atenuante da confissão, o que não foi possível, tendo em vista a sua falta de intimação. E a defesa entende que nós não podemos considerar, excelências, as outras tentativas de intimação, quando nem mesmo o próprio juízo da 4ª Vara Criminal considerou. Tanto é que em audiência ele diz que, a fim de evitar eventual nulidade, aí ele determinou a nova intimação. Então, a defesa entende que nós não podemos considerar essas outras tentativas, com todo respeito ao entendimento da Procuradoria de Justiça, quando diz em seu parecer que houveram diversas tentativas de intimação para interrogatório e demais atos. Este entendimento não é o da defesa, este entendimento também não foi o entendimento do douto juízo da 4ª Vara Criminal na época. Se assim fosse, ele não teria determinado essa nova intimação. Já finalizando, excelência, a defesa agradece pela atenção e ratifica o pedido constante na revisão criminal. Com a palavra o relator. Excelência, o voto está disponibilizado e eu
penso que a ementa resolve, digo de saída que o voto é pela improcedência da ação revisional e tem a seguinte ementa processual penal e processual penal, revisão criminal fundada no artigo 621, inciso 1º, combinado com o artigo 626, caput do Código de Processo Penal. Alegação de nulidade de atos de intimação publicados em editais. Inexistência de indicativo de prejuízo real à defesa técnica do acusado. Elementos dos autos que revelam insistente tentativa de criação de obstáculos à tramitação regular da ação penal por parte da própria defesa do acusado. O acusado tinha ciência que estava sendo procurado. Ora ele estava num lugar, ora estava em outro lugar. Utilização regular dos meios processuais disponíveis por parte do juiz de origem, improcedente da ação revisional. O revisor... Concordo com o voto do relator. Proclamando a unanimidade de votos. O improcedente. O pedido. O quinto é a revisão criminal 081-1074, da relatoria do desembargador Ibanez, revisão do desembargador Glauber. Processo em mesa, excelência? Sim, presidente, em mesa. Mas parece-me que o advogado não encontra os presentes, não é isso? Pronto. Deslocado para a parte virtual. O sexto, que é o agravo interno na ação rescisória 081-0067-22. Agravante Michel Câmara da Costa, Paulo Henrique de Souza e outros. Da relatoria do desembargador Glauber Rego. Indago se o processo está em mesa. Mesa, senhor presidente. Pedido de sustentação oral feita pelo Dr. Jean Carlos da Costa, mas não está presente também. É o sexto. Então, deslocado para a ordem virtual. O sétimo é a revisão criminal 081-5252-75. Requerente Danley Anselmo da Silva. Da relatoria da desembargadora Sandra Lali, revisão do desembargador Maurinho, indago a desembargadora Sandra se o processo está em mesa. Em mesa, excelência. A pedido de sustentação oral feito pelo Dr. Rubens Matias de Souza Filho, advogado do requerente. Está presente, Dr. Rubens? Presente, senhor. Dr. Rubens tem a palavra para a sua sustentação oral pelo prazo regimental. Obrigado, senhor. Só um momento. Eu estava aqui na sessão do... Bom dia, excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, excelentíssimos desembargadores que compõem o pleno nesta manhã. Excelência, trata-se de uma revisão criminal e, de certa forma, simples, tendo em vista que irá discutir tão somente a questão de dosimetria de pena. Cinge-se na presente revisão criminal se é possível a utilização de múltiplas condenações transitadas em julgados, não considerados para efeito de caracterização da agravante da reincidência, como fundamento também para a exasperação da pena base na primeira dosimetria da pena, na circunstância judicial da conduta social. Em caso, o senhor Danley foi condenado pelo crime de homicídio, tendo o trânsito em julgado, repito, o trânsito em julgado desta condenação ocorreu no dia 28 de maio de 2019. Esta data é muito importante, 28 de maio de 2019. A princípio, o princípio do tempus regiae, conforme o artigo 2º do Código de Processo Penal, ele rege as normas processuais, impedindo a aplicação retroativa de alteração jurisprudencial ocorrida após o trânsito em julgado da sentença condenatória. A aplicação retroativa de jurisprudência, alterações após o trânsito em julgado da sentença condenatória. A exemplo do HC 870.118, julgado em 2024 pela ministra Daniela Teixeira,
e o agravo regimental 918.044, julgado pelo ministro Rogério Schiavelli. Observa-se que até 2017, as duas turmas do STJ, eles tinham o entendimento que a possibilidade de utilização das múltiplas condenações criminais transitadas em julgados, não utilizadas como reincidência, para valorar negativamente na primeira fase de dosimetria da pena no artigo 59. Tanto para maus antecedentes, quanto para personalidade e conduta social. Vedada apenas a utilização da mesma condenação como justificativa para mais de um vetor. Ocorre que esse entendimento foi evoluindo. A quinta turma já começou a vedar este entendimento a partir de 2017. Ou seja, no HC 366.639, julgado pelo ministro Félix Fischer, e também pelo HC 445.772, julgado pelo ministro Ribeiro Dantas, em 2018. Ou seja, esse entendimento já havia sendo evoluído antes do trânsito em julgado, maio de 2019. A sexta turma passou também a obedecer a este entendimento. Por quê? Porque o STF, é interessante, o STF, nas duas turmas, desde 2015, já vinha entendendo que era inidôneo a invocação de condenações anteriores transitadas em julgados para considerar a conduta social desfavorável. Eu cito aqui a título exemplificativo o HC 121.759, julgado pelo ministro Gilmar Mendes em 2015, e o RHC 130.132, julgado pelo ministro Teori Zavascki em 2016. Aí, com este entendimento, a sexta turma já começou a mudar o seu entendimento, a alinhar-se a quinta e a primeira turma do STF. A levantada jurisprudencial foi pela ministra Sebastião Reis, no agravo regimental, no recurso especial 1.780.659, julgado pelo ministro Sebastião Reis, em 21 de fevereiro de 2019. A terceira sessão, no embargo de divergência no agravo regimental, em recurso especial 1.311.636, em abril de 2019, vedou totalmente esta utilização. O que é que eu estou dizendo? De forma sucinta. Que não existe evolução jurisprudencial. A defesa não entraria com a revisão criminal pedindo evolução jurisprudencial de forma alguma. O trânsito julgado foi em maio de 2019 e antes de maio de 2019, a terceira sessão pacificou que não poderia mais utilizar a conduta social, utilizando a ficha de antecedentes para valorar negativamente essa circunstância do artigo 59. Então, eminente relatora, eminentes desembargadores, a defesa entende pelo provimento da revisão criminal. Com a palavra a relatora. Excelência, o voto está disponibilizado, mas eu queria ainda fazer alguns registros. A conduta social, sabe-se que é o comportamento do agente no trabalho, na vida familiar, no relacionamento, no meio onde ele vive, e deve ser também levada em consideração a realidade social desse agente, para se valorar essa conduta, se ela é adequada ou não. A questão, a propósito do que foi referido aqui na tribuna, a questão aqui é que consta também dos autos, na página 28 do ID 2253-2056, consta os registros que existem em desfavor do requerente. Então, existem 3 execuções penais que, evidentemente, não foram consideradas em relação à conduta social. Não se trata aqui de condenação transitada em julgado que tenha sido
levada em consideração em relação à conduta social, essa circunstância judicial. Mas, além disso, tem também registro de 4 outros processos em andamento e 3 deles, inclusive com os números em andamento, outros em grau de recurso, que são algumas condenações ainda todas de competência do júri, quer dizer, trata de homicídio. Então, foi isso que foi considerado também na sentença e também no acórdão, porque o acórdão da Câmara Criminal também considerou que não havia nada a ser retificado na aplicação da pena. Essas são as observações que eu queria fazer. E, com relação à emenda, revisão criminal, pena receptação, pena base fixada acima do mínimo legal, valoração negativa da conduta social, fundamentação idônea, improcedência do pedido revisional. Ela já foi feita nos termos do modelo do CNJ e então eu estou julgando improcedente os pedidos contidos na revisão criminal. Como vota esse? Revisou alguma observação? Sim, senhor presidente. Me chamou a atenção agora e me trouxe uma certa dúvida quanto exatamente à questão da aplicação pelo juiz no que se refere à conduta social do agente. E eu vou, a exemplo que fez do Cláudio Santos, e os bons exemplos têm que ser seguidos, eu vou pedir vista para examinar melhor, a despeito mesmo do que nós julgamos ainda nessa sentada, no processo em que eu fui relator. Gostaria de examinar com um pouco mais de acuidade o feito em relação a essa questão, senhor presidente. Os demais aguardam o voto do relator. Ok. Processo suspenso ante ao pedido de vista do relator. Por fim, temos embargos infringentes no dado 081-5039 da relatoria da desembargadora Berenice, revisão do desembargador Ricardo Procópio. Esse processo foi um pedido de destaque para a discussão na sessão presencial feito pelo desembargador Cláudio Santos. Eu indago a relatora se o processo está em mesa. Processo em mesa. O voto da desembargadora relatora está negando provimento aos embargos, não é isso, desembargadora? Senhor presidente, a discussão do relatório, se Vossa Excelência permitir. Pois não. Realmente eu estou baseado aqui no princípio de que houve a prescrição conforme abraçado, do ponto de vista esse abraçado pelo desembargador Glauber Rego, e adotando aquele princípio na posição mais favorável para o réu. Eu tive um voto realmente bastante breve, porque é uma questão de prescrição, e ouso manter a minha posição firmada naquelas circunstâncias. Cumprimento de pena no regime semiaberto ainda, trata ainda de execução. Não tenho mais argumentações a externar, senhor presidente. O desembargador Ricardo Procópio, como revisor, quer fazer alguma consideração? Não, presidente, nada além do que já está posto no voto da relatora, que se louvou no tema 788 do Supremo Tribunal Federal. Os votos que temos no sistema estão acompanhando a
Relatora. Sem divergência. O desembargador Cláudio quer registrar uma divergência específica, desembargador? Lá, abraçado na Câmara. Tá bom. Mas vai mudar. Ok. Não há mais processo aqui na a pauta. Indago se há algum processo, algum feito que independa de pauta de algum dos colegas. Nenhum. Então, declaro encerrada a nossa ordem judicial. Havendo número legal, declaro aberta a ordem administrativa da nossa sessão do dia 11 de dezembro de 2024. Expedientes. Pois não. Expediente. Ofício da Excelentíssima Senhora Juíza Convocada Marta Daniele, agradecendo à presidência, aos eminentes desembargadores e ao representante do Ministério Público pela moção de congratulações em razão da passagem do seu natalício. E somente, Excelência. Nos processos administrativos da pauta do dia temos, em primeiro lugar, minuta de resolução que dispõe sobre a transferência e transformações da vara única da comarca de Pedro Velho na segunda vara da comarca de Baraunas e outras providências. Eu só apenas esclareço aos colegas que essas transformações e incorporações foram tudo ajustadas com a próxima administração, que já deu aval, inclusive, para que a gente já adiantasse essas resoluções para que comecem a serem implantadas já logo no início. E essa situação da incorporação é em virtude exatamente da demanda da comarca de Baraunas, que já está muito alta, e a comarca de Pedro Velho, ela foi exatamente dentro daquelas comarcas que tinham uma demanda decrescente. Indago se todos aprovam. A seguinte minuta de resolução que dispõe sobre a integração da vara única da comarca de São Bento do Norte com a vara única da comarca de Touros e da outras providências. Na mesma linha dos demais, trata-se daquela reformulação com base nas modificações feitas na nossa lei de organização judiciária, também ajustada e discutida com a nova administração. Todos de acordo? Sem divergência. Terceiro é a minuta de resolução que altera a minuta de resolução número 67, 10 de dezembro de 2014, que é alterada a determinação de disciplinamento alterando a resolução número 67, 10 de dezembro de 2014 e a resolução 40 de 13 de dezembro de 2017 e a resolução 2105 de junho de 2024. Essa questão exatamente que determina algumas situações de convocação de juízes para a escola da magistratura, a questão do afastamento,
e uma situação de que estamos regulamentando uma falha da nossa resolução, que ela não previa a situação de que quando o servidor ou o magistrado que está afastado para atender um curso ou algum evento do judiciário, ele só podia ficar afastado por um determinado período. E muitas vezes tem aparecido cursos que se afastam por mais, a gente só podia admitir 10 dias. E nós temos tido curso hoje no CNJ que se afastam até mais tempo, 12 dias, 15 dias. Nós estamos adequando que essa situação poderá ser feita, mas desde que fica a critério da presidência autorizar ou não. É só porque não havia previsão legal, aí estamos fazendo essa adequação nessas duas resoluções. Alguma consideração? Nenhuma? Aprovado. Por fim, temos uma proposta de minuta que estabelece procedimento de controle de acesso, circulação e permanência de pessoas nos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Exigência que a gente tem feito com discussão através do Gabinete de Segurança Institucional e notamos que havia essa lacuna que agora estamos preenchendo exatamente para prever o uso de identificação pessoal nos ambientes, questão de detector de metal, o uso, até mesmo na situação de uso portátil daquele detector de metais. Então, nós estamos estabelecendo essa normativa. Todos de acordo? Na extra pauta tem o processo administrativo 04101070973, tem que como recorrente Hércules Lisboa, sobrinho da relatoria dessa presidência. O requerente ele se insurgiu contra a decisão da presidência que não reconheceu a especialização dele para poder fazer jus ao adicional de titulação. Ele foi aprovado no último concurso, exatamente na área de tecnologia. Entretanto, a disciplina a especialização que ele fez foi ligado à questão de engenharia e produção de petróleo. E todas as matérias da sua especialização é ligada exatamente a isso: controle da indústria de petróleo, sistema de exploração petrolífera, automação de petróleo, sempre nessa seara de engenharia de petróleo, em que pese toda a sua especialização, mas a grade curricular não tem nada a ver com a função que ele ocupa. E a nossa resolução, a norma que disciplina essa matéria, permite que, mesmo que não seja a especialização em si, não tenha ligação direta com o cargo, mas se houver matérias que ele possam ser aproveitadas, a gente tem até diferido, mas no caso em apreço não há qualquer correlação entre a especialização e as matérias cursadas. Então, nós estamos encaminhando a manutenção da decisão. Indago se todos estão de acordo. De acordo. O seguinte, nós temos o processo SIGAJUIZ 04101057762-22, onde é requerente a Marne. Foi disponibilizado com antecedência o voto para todos os senhores. Estamos deferindo o pedido em conformidade com a legislação e o tema 905 do STJ. Indago se há alguma divergência. Acompanho, Excelência. Acompanho, Vossa Excelência. Pronto. Temos também ainda na extra pauta um pedido de autorização, no qual a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, ela solicita o afastamento da juíza de direito Larissa de Almeida Nascimento para atuar como juiz auxiliar no gabinete do ministro Antônio Carlos Ferreira a partir de 7 de janeiro de 2025.
O ofício está em mesa, da ministra Carmen Lúcia, solicitando a liberação. Apenas a título de esclarecimento, a magistrada ela já havia trabalhado também no gabinete do ministro Edson Fachin e do ministro Raul Araújo. Da nossa parte, estamos deferindo o pedido e indago se todos estão de acordo. De acordo, Santos. Não há mais processos administrativos em pauta ou extra pauta. Indago se algum dos colegas tem algum feito administrativo independente de pauta. Nenhum. Vamos às comunicações e proposições. A primeira é a moção de congratulações pela passagem do natalício do desembargador Glauber Rego, que ocorrerá no próximo dia 13 de dezembro. Nosso 13 de dezembro. Sexta. Nossos parabéns, felicitações de saúde. Moção de congratulações também pela passagem do natalício da senhora Ana Célia Fagundes de Souza Pinheiro, esposa do desembargador Vivaldo Pinheiro, que ocorrerá no próximo dia 17 de dezembro. Todos de acordo. E, infelizmente, a presidência propõe em voto de pesar pelo falecimento do senhor Francisco Olímpio Maia, pai do nosso colega juiz de direito Márcio da Silva Maia e também irmão do magistrado aposentado Dr. Enéas Olímpio Maia. O fato ocorreu no dia 5 de dezembro, próximo passado. Todos de acordo. Comunicações e proposições, desembargador Amauri. Não Denés. Não Denés, o mais velho. Desembargador Amauri, comunicação e proposição. Desembargador Cláudio Santos. Presidente, eu gostaria de propor um voto de congratulações à senhora Nalva Nóbrega. Essa senhora Nalva Nóbrega Fonseca, da ilustre família Nóbrega do Siridó, ela lançou um livro ultimamente de Caicó a Outros Céus. Caicó. Mas tem ramificação também na Paraíba, aqui no Rio Grande do Norte. Essa senhora, em breve currículo vitae, ela nasceu em Caicó em 16 de março de 1928. Senhora muito bacana, muito simpática. Filha de José Alves da Nóbrega e Altamira de Araújo Nóbrega. Estudou no Colégio Santa Terezinha e concluiu o curso de contadora da Escola Técnica de Comércio de Caicó. Casou-se em 50 com o senhor Adroaldo Lima Fonseca, com quem teve 5 filhos. Adroaldo, Maria Dália, Fábio, Hermando e Nalva Maria. Tem 12 netos e 2 bisnetos. Em 68, prestou concurso para o Tribunal de Contas do Estado e em 72 para o Tribunal de Contas da União, tendo sido aprovada nos dois. Concluiu o curso de assistente social em 74 e de Direito em 80, âmbito da Universidade Federal. Em 82, assumiu a cadeira de professora de Contabilidade Geral do Campus Avançado de Nova Cruz, onde dava aula, saindo de Natal todas as tardes para voltar no avançado da noite. Essa senhora, além dos livros publicados, excelentes, que eu recomendo a todos, ela já lançou 6 CDs e publicou, como eu disse, 3 livros. Ela é pianista, né? E tive a grata surpresa de receber de presente agora, na véspera das minhas férias e da viagem, este livro que trata exatamente da alma siridoense, sobretudo de sua vida muito fecunda e de uma elegância. E registrar que aos 96 anos ela continua não só apenas exercitando o seu piano, mas também escrevendo, produzindo e, sobretudo, convivendo com a família, com os amigos. E nos dá um exemplo de vida muito interessante,
não só pela idade, mas, sobretudo, pela produção, pela forma de se comportar em sociedade, esposa de um empresário de Caicó, que morreu há algum tempo. E são situações como essa, principalmente no final do ano, em que as relações humanas ficam mais sensíveis. E muito sensível eu fiquei, não apenas em receber o presente dela, com quem eu tenho uma amizade relativamente em poucas ocasiões, gostaria de que fosse mais, para que nós possamos fazer esses registros. E eu, sensibilizado pela leitura, que diz respeito muito também à minha avó, com quem eu convivi na cidade de Caicó, uma mulher grande, Calpurnia Caldas de Amorim, mas, sobretudo, também porque ela cita o meu tio e padrinho, Padre Ônio Caldas de Amorim, doutor em Direito Canônico pela Gregoriana de Roma, e que tocava violino, às vezes, acompanhando a senhora Nova Nóbrega em recitais, em ocasiões, em diversas, em a cidade de Caicó. De formas que eu gostaria de propor à Corte esse voto de congratulações pelo lançamento do livro e também de registro da vida de uma mulher que continua produzindo e engrandecendo a natureza humana. Era essa a proposição que eu faço à Corte e recomendo aos colegas que quiserem comprar o livro, ele está disponível, posso até ver, e realmente vale a pena. Eu só confirmar, eu vi bem 96? 96. Está muito bem de saúde, graças a Deus, e eu já me convidei para o aniversário dela dos 100 anos. Todos de acordo? A posição do vereador da mesma? O Ministério Público se manifesta? Não se acostando à proposição? Eu posso falar? Pois não. Eu fico muito feliz em hoje ouvir falar em Nalva, porque ela é uma figura que eu convivi em época de criança, por causa dos filhos dela. Eu estudava no mesmo externato que Maria Dália estudava. Não tinha amizade com ela, mas eu tinha amigas que tinham. E a gente ia muito na casa deles, que ficava perto da praça do Coreto, de Caicó. Da Liberdade. Da Praça da Liberdade? Não, é do Coreto. Não, hoje é outro nome, hoje é de Narte Mariz. E eu tive a grata surpresa de depois me encontrar com Dona Nalva na Faculdade de Direito. Eu paguei algumas matérias atrasadas. Assim, eu tive que viajar com meu pai para fazer uma cirurgia em São Paulo, perdi um semestre. E esse semestre eu recuperei na turma dela, que era a turma que terminou em 80, eu terminei em 78. E nós nunca ficamos distantes. Sempre eu sei da vida dela e ela da minha, e a gente sempre se encontra na medida do possível, hoje em dia, pela idade dela. Realmente ela é notável. Ela ama tocar piano, ela ama conversar sobre todos os assuntos, inclusive de direito, e sobre a sociedade do país de uma forma geral. Eu quero parabenizar também o desembargador Cláudio pela grata surpresa que nos trouxe hoje com esse livro de Nalva, que eu não conhecia e vou procurar conhecer. São essas as minhas considerações em apoio. Desembargador Expedito, alguma comunicação e proposição? Desembargador João. Senhor presidente, quero me acostar às já feitas por Vossa Excelência e pelos colegas que me antecederam, e especialmente parabenizar o desembargador Glauber Rego, que Deus continue lhe abençoando e lhe protegendo, desembargador. Muita saúde e paz. Para a festa, fui convidado, foi sim. Doutora Neise. Bom dia a todos. Eu gostaria de me associar a todos os cumprimentos já apresentados por Vossas Excelências
E queria também registrar aqui meus parabéns à cidade de Itaú e todos que lá nasceram pelos 71 anos de emancipação política. É isso, Excelência. Também na data de hoje? Na data de hoje. Feito o registro. Desembargador Saraiva. Senhor presidente, só cumprimentar a todos, dizer que me soma às propostas já feitas. Desembargador. Inclusive, em particular, o aniversário do nosso querido aí, Glauber Rego, 39 anos, parabéns, excelência. Desembargador Dilermano. Senhor presidente, eu tenho duas colocações, na verdade. A primeira é dizer o seguinte: felicitar Vossa Excelência e sua equipe, que desde o ano passado, pelo menos desde o ano passado, onde eu estive presente, houve alguns eventos aqui no tribunal, e este ano vai acontecer nos fóruns em relação aos chamados terceirizados, nossos colaboradores. E eu creio, não tenho certeza que para todos nós que fazemos o Poder Judiciário, não só aqui no prédio do Tribunal de Justiça, mas nos fóruns, como vai acontecer na sexta-feira, não é isso? Então é motivo de muita alegria, de parabenizar essa valorosa equipe, que é um grupo muito grande, não é? Se tirar os colaboradores, o Poder Judiciário nem funciona. Eu tive o privilégio, o ano passado, de participar, então eu pediria que fizesse um registro de parabéns a esse pessoal, de felicitações às respectivas famílias, até porque talvez eu não vá poder comparecer na sexta-feira em função de um compromisso, mas o ano passado eu compareci e fiz uma fala. Em seguida, são as engrenagens ocultas da nossa máquina, né? Hein? São as engrenagens ocultas da nossa máquina. É verdade, Excelência. Os invisíveis, mas que se tirar não funciona não. Não é? Em seguida, Excelência, eu queria compartilhar com o tribunal que o juiz Ricardo Tinoco, que por diversas vezes já substituiu aqui, um dos bons juízes do nosso estado, dentre muitos outros que temos, né? Inclusive tive o privilégio de estar no meu gabinete quando eu estive na corredoria, e em outras ocasiões. Ele, que é titular da sexta vara civil, no resultado do Prêmio Produtividade do TJRN, ele ficou com a medalha de ouro, Dr. Ricardo Tinoco. Então, parabéns ao Dr. Ricardo Tinoco. E, inclusive, o Dr. Ricardo Tinoco está também aniversariando agora no dia 14. Parabenizado também felicitações pelo dia 14, está aniversariando dia 14, próximo, né? Hoje é dia 10, não é? Exatamente. Dia 14. Sábado. 11 hoje, né? Dia 14. Sábado. E coincidentemente também, no próprio dia 14, uma servidora do nosso gabinete, que coordena o gabinete, Cristiano Pinheiro, que sempre nos assiste, também no dia 14 está aniversariando. Então, o doutor Ricardo deve providenciar uma festa grande pelo prêmio, pelo aniversário dele e pela assessora do gabinete. Deve ser uma festa grande, certamente. Já está, não é na associação, vai aproveitar tudo. Obrigado, Excelência. Ok. Desembargador Ibanez. Sem proposição, presidente. Desembargador Glauber. Presidente, agradecer as felicitações e ratificar as demais que foram formuladas e pedir autorização do tribunal para me ausentar do Estado para participar do Colégio de Vice-Presidentes que vai se realizar na cidade do Rio de Janeiro. Então, viajo hoje, quinta e sexta-feira, o encontro. Ok, da minha parte defiro. Da o minha aniversário parte defiro. Dia 13? Todos. 13. Da minha parte defiro alguma discordância? Unanimidade. Desembargador Cornélio. Sem proposição. Só parabenizar o desembargador Cláudio. O desembargador Cláudio vai completar 39 anos na próxima sexta. Parabéns. Desembargadora Lourdes. Eu acompanho todas as proposições que foram feitas, notadamente as congratulações pelo aniversário do desembargador Glauber e também por todos os filhos de Itaú, filhos e filhas de Itaú, pela emancipação política, como propôs a nossa gentil magistrada, doutora Neise. Desembargadora Berenice.
Eu me apressei e peço desculpa que eu não esperei minha hora de falar, mas quero novamente falar para me congratular com os votos do aniversariante, que eu fiquei sabendo que ele já passou dos 50 anos, eu pensava que ele tinha uns 49, e com as demais menções que foram feitas após a minha fala. Inclusive, para a cidade de Itaú, que é da nossa amiga Neise. E é isso, presidente. Ok. Desembargador Ricardo. Sem proposição, senhor presidente, apenas abraçar cordialmente o nosso colega e fraterno amigo, desembargador Glauber Rego. Desembargadora Sandra. Também sem proposições, Excelência, mas também quero me associar às proposições feitas, especialmente ao nosso querido desembargador Glauber Rego. Meus cumprimentos. Ok. Nada mais tendo a tratar, declaro encerrada a nossa sessão de hoje.